Professor Françoélio Queiroz de volta aqui, comentando a questão 119 do nosso simulado interno. Então, veja comigo, a questão 119, ela retrata o campo eletrostático. O campo elétrico nada mais é do que uma região do espaço modificada pela presença de uma carga elétrica fonte. Carga esta que pode ser positiva ou negativa. Entenda que esse campo elétrico, ele depende do meio em que a carga está imersa, depende da carga fonte produtora do campo e depende da distância. Claro, quanto mais distante eu estiver da fonte, menor vai ser a intensidade do campo. Quanto mais próximo da fonte, maior a intensidade do campo. Então, o que é que pode definir o campo eletrostático? O que define o campo é o meio, a carga geradora de campo e a distância. Detalhe, o campo eletrostático é uma grandeza vetorial. Portanto, se a carga geradora do campo ela for uma carga positiva, essa carga gerará num ponto do espaço um vetor de afastamento. Carga elétrica positiva gera em qualquer ponto do espaço um vetor de afastamento. Então nós podemos entender que se a fonte é positiva, os vetores gerados pela carga fonte sairão de dentro dessa fonte, que a gente chama de vetor de afastamento. Carga positiva gera vetor de afastamento. No entanto, se essa carga geradora de campo for uma carga negativa, ela gerará no ponto do espaço um vetor que aponta para dentro dela. Esse vetor que aponta para dentro da fonte indica que a fonte tem sinal negativo. Portanto, carga elétrica positiva gera campo de afastamento, carga elétrica negativa gera campo de aproximação. Fonte positiva, vetor de saída. Fonte negativa, vetor de entrada. Sabendo disso, gente, nós podemos analisar a seguinte situação. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, para eu entender como que os vetores vão se comportar no espaço, eu tenho que entender soma de vetores. Por exemplo, quando você tem dois vetores colineares, ou seja, na mesma direção e sentido, para eu obter o vetor resultante de A com B, basta somá-los. Vetores que estão na mesma direção e sentido, eu somo. Agora, vetores antiparalelos, quer dizer o quê? Que eles estão em sentidos opostos. Vetores antiparalelos, para eu obter o resultante, eu pego um menos o outro. Vetores antiparalelos são vetores opostos. Para determinar o resultante, pega-se o valor de um e subtrai do valor do outro. Agora, eu posso ter vetores perpendiculares, vetores que formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando nós tivermos vetores perpendiculares, para eu obter o resultante, aplica-se o teorema de Pitágoras. Mas o mais interessante aqui não é fazer o cálculo do vetor resultante, mas a representação desse vetor. Ora, quando você tem dois vetores formando entre eles um ângulo diferente de 0 grau e um ângulo diferente de 180 graus, nós iremos estabelecer aqui a regra do polígono. Aliás, a regra do paralelogramo, onde um paralelogramo tem quantos lados? 4. Se eu tenho dois lados, faz-se a projeção de cada um desses vetores, fazendo com que esses dois vetores se transformem em 4 lados. Ou seja, a projeção do vetor A e a projeção do vetor B. Nós desenhamos agora aqui um paralelogramo. Toda vez que eu tiver um paralelogramo, quem é que vai ser o meu vetor resultante? A diagonal desse paralelogramo. Detalhe importante. Essa diagonal pode ser uma bissetriz ou não. Qual é a condição para que essa diagonal seja uma bissetriz? Que ela divida esse ângulo de 90 graus à metade. É necessário que o vetor A e o vetor B sejam iguais. Caso o vetor A e o vetor B sejam iguais, essa diagonal será uma bissetriz. Tranquilo? Se o ângulo que separa os vetores é de 90 graus, teorema de Pitágoras. Agora, se eu tenho dois vetores, A e B, formando entre eles um ângulo qualquer, um ângulo oblíquo, por exemplo, eu tenho dois vetores
formando um ângulo diferente de 0 e 180. Eu vou aplicar a mesma regra, a regra do paralelogramo. Faz-se a projeção do lado B e a projeção do lado A, transformando os vetores no paralelogramo. Quem é que vai ser o meu vetor resultante? Para eu obter o resultante de A mais B, usa-se a lei dos cossenos. Mas, repito, o mais interessante aqui não é fazer o cálculo do vetor resultante, é representar esse vetor resultante. Como você transformou os dois lados em 4, o meu vetor resultante será uma diagonal. Essa diagonal pode ser bissetriz ou não. Quando é que essa diagonal é uma bissetriz? Quando o lado A e o lado B forem iguais. Sabendo dessas definições de vetores, sabendo quando que você soma os vetores, quando que você subtrai os vetores e quando que eu uso o Pitágoras ou a lei dos cossenos, dá para você verificar agora a resolução da nossa questão. Ora, a questão me dá um triângulo equilátero onde todos os lados do triângulo são iguais. Portanto, cada ângulo formado no vértice desse triângulo obrigatoriamente vai valer quantos graus? 60 graus, porque o triângulo é um triângulo equilátero. Lados iguais, ângulos internos iguais. Ele vai distribuir nesse triângulo equilátero duas cargas, uma no vértice A e outra no vértice B. Ele me garante que essas cargas possuem magnitudes não nulas. Quer dizer o quê? Que elas possuem valores diferentes de zero. As duas podem apresentar sinais iguais ou sinais diferentes. Na primeira observação, considerando que a carga que está no ponto A seja positiva e que a carga que está no ponto B também seja positiva, valores não nulos positivos. A carga colocada no vértice A gerará no ponto C do espaço um vetor campo elétrico de afastamento, porque carga positiva gera vetor para fora dela. Logo, a carga do vértice A gerará um vetor de afastamento, é A. Como a carga do vértice B também é positiva, ela vai gerar nesse ponto do espaço um vetor de afastamento. Ou seja, cargas positivas geram vetores para fora dela no espaço. Então, carga B, vetor de afastamento, carga A, vetor de afastamento. Se nós olharmos para cá, o ângulo formado entre esses dois vetores equivale a 60 graus. Por quê? Porque ele é oposto pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Detalhe importante, gente. Se eu fosse calcular o valor do vetor resultante, nós aplicaríamos a lei dos cossenos. Mas a questão não quer que eu calcule. A questão quer apenas que eu represente o vetor resultante. Uma primeira pergunta. A soma desses vetores em algum momento vai dar zero? A resposta é não. Porque a soma só poderia ser nula se os vetores fossem antiparalelos. Então, uma certeza absoluta. A resultante no vértice C desse triângulo nunca será igual a zero. Ela sempre vai ser diferente de zero, porque os vetores nessa posição não são vetores antiparalelos. Tranquilo? Agora, fazendo a representação do vetor resultante. Fazendo a representação do vetor resultante usando a técnica do paralelogramo. Transformei os dois lados em 4. Quem é que vai ser o meu vetor resultante? A diagonal. Detalhe importante. Essa diagonal, ela pode ser uma bissetriz ou não. Caso essa diagonal seja uma bissetriz, quer dizer que o vetor B e o vetor A são iguais. Para que o vetor B e o vetor A sejam iguais, é necessário que a magnitude da carga A e a magnitude da carga B, ou seja, seus valores, sejam iguais, idênticos. Se a carga de B e a carga de A têm valores iguais,
o vetor A e o vetor B terão magnitudes iguais e, consequentemente, o meu vetor resultante será uma bissetriz, uma diagonal bissetriz. Se essa diagonal é bissetriz, se você fizer o prolongamento dessa diagonal, essa diagonal irá cortar o lado AB, formando um ângulo de 90 graus. Caso os vetores A e B sejam de magnitudes iguais, o vetor resultante formará com o lado AB um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Mas aí nós temos uma outra observação. Se essas duas cargas colocadas em A e B não tiverem sinais iguais, se elas tiverem sinais diferentes, por exemplo, o A é positivo, só que a minha carga B agora será negativa. O que é que nós teremos de diferentes no vértice C? Ora, vamos fazer aqui o seguinte, vamos refazer a questão. Refazendo a questão, onde a carga de A e de B terão sinais diferentes. Se a carga A é positiva, ela vai gerar no vértice C um vetor para fora dela. Se a carga B é negativa, ela vai gerar no vértice C um vetor para dentro dela. Por quê? Porque carga positiva gera vetor para fora, carga negativa gera vetor para dentro. Esses dois vetores estarão formando entre eles um ângulo. Como esse aqui é um ângulo rasante e esse ângulo é 60 graus, o que está faltando aqui vale 120 graus. Detalhe, como é que eu faço para descrever o vetor resultante? Ela entra na quarta situação, mas você vai usar o que aqui? A regra do paralelogramo, onde, se eu tenho dois lados, faz-se as projeções do lado A e do lado B. No momento que eu faço as projeções, que você tem um paralelogramo, o nosso resultante será uma diagonal. Essa diagonal, ela pode ser bissetriz ou não. O que é que me garante que essa diagonal é bissetriz? Se os vetores A e o vetor B forem de magnitudes iguais. Quando é que o vetor A e o vetor B terão valores iguais? Se a carga de A e de B tiverem quantidades iguais, magnitudes iguais. Portanto, esse vetor diagonal, ele será paralelo ao lado AB. Esse vetor diagonal, ele só será uma bissetriz paralela ao lado AB se a magnitude de A e a magnitude de B forem iguais. Ou seja, magnitude quer dizer quantidade. Se a quantidade de carga de A for igual à quantidade de carga de B, o vetor A e o vetor B serão iguais, o resultante será uma bissetriz paralela ao lado AB. Verifiquemos agora as nossas alternativas. De acordo com o que foi mencionado conosco, você pode entender o seguinte, veja bem, na letra A o que é que ela diz? Será não nulo e perpendicular ao segmento AB, ele está dizendo que o vetor resultante aqui será não nulo e perpendicular ao segmento AB, se as duas cargas apresentarem mesmo sinal e magnitudes diferentes. O que foi visto no início? Que para esse vetor formar 90 graus com o lado AB, é necessário que as magnitudes de A e B sejam iguais e que seus sinais também sejam iguais. Então a letra B está descartada. Aliás, a letra A está descartada. Já a letra B, ele está dizendo que o vetor resultante no vértice C será nulo. Será nulo. Eu te pergunto, gente, olhando para as disposições vetoriais no vértice C, em algum momento o vetor resultante no ponto C será nulo? Não, né? O vetor resultante será diferente de zero, porque ele só poderia ser nulo se os vetores fossem antiparalelos. Então a letra B está descartada de cara, né? A letra B, a letra D e a letra E. Portanto, nós só ficaríamos agora com a letra C.
no vértice C será não nulo e paralelo ao segmento AB, será não nulo e paralelo ao segmento AB, se as duas partículas apresentarem cargas elétricas de sinais opostos e de magnitudes iguais. Eu tenho que considerar que as magnitudes são iguais para que o meu vetor resultante ele seja uma bissetriz. Portanto, nosso gabarito, letra C de casa. Aquele abraço.